Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo de transição planetária. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre as regiões. Lembram? Né? Dos degraus espirituais, a relação que cada degrau tem com certa qualidade, certo nível ou classificação, como Kardec diria, né? De espíritos. E uma coisa que é interessante a gente ficar sempre frisando é que a gente sempre tem a ideia de que os umbrais são para baixo da crosta, né? Vai descendo até o núcleo da Terra, alguma coisa nesse sentido, mas não é, né? Existem algumas regiões na crosta e com cavernas, com túneis, mas não é uma coisa assim que vai chegar lá no núcleo da Terra. E vai ao contrário, né? Então é a crosta, depois vai subindo os degraus. O nosso lar está no umbral. Então quem quer ir para o nosso lar vai para o umbral, né? Vai continuar indo para o umbral, a não ser que fosse lá para os outros degraus diferentes desse, né? E por que a gente falou isso? Para que a gente possa compreender aonde, já que a gente está tratando de transição planetária, aonde que os nossos amigos que nós estamos ajudando, auxiliando, estão instalados, né? Então vai ter lá os irmãos que estão no abismo, que é na parte mais profunda, né? do umbral. Vão ter aqueles que vão estar nas trevas, né? Lembram que tudo isso está ligado ao nível de energético desses espíritos, o peso quântico deles, né? Eles são atraídos naturalmente para esses lugares que vibram na mesma sintonia em que eles estão vibrando, né? Então não é aquela questão, a espiritualidade me mandou para tal lugar, ou Deus me puniu me mandando para sofrer em tal lugar, não. Automaticamente quando se desencarna, já se liga dentro dessa condição de peso quântico, energético, com aquele ambiente que é mais, que é igual, né, àquele que ele tem. Então daí as trevas, tem aqueles que vivem aí na crosta mesmo, né? Quantos espíritos chegam aqui para conversar com a gente? Estava em casa, estava no cemitério, estava perdido aí pelas ruas, né? Ou nos outros umbrais, né? O umbral inferior, que é lá onde está a casa de Fabiano, tal. Hospital do Eurípides, umbral superior, né? Tem um umbral, continua sendo umbral, mas é superior, que é onde está o nosso lar, e outras colônias também. Então a gente falou bastante disso, aí a gente falou um pouquinho também sobre essa questão do guardião, Exu, e quando a gente vai falar Exu aqui, a gente está falando sempre gênero. Nós estamos falando de Exu masculino, Exu feminino, que são as pombagiras, Dona Maria Mulambo, Dona Padilha, Dona Sete Saias, Navalha, Sete Navalhas e tantas outras que trabalham também, que são guardiãs, né, mas no lado feminino. E aí, né, os Exus masculinos, seu Tranca-Rua, seu Caveira, tantos outros Tiriri que existem, né? Do lodo, que trabalham no campo masculino. Então cada um vai lidar com um determinado tipo de energia. E a gente precisava desconstruir e diferenciar, pela cultura que foi criada naquela questão da demonização, o Exu daquele espírito que nós chamamos de Quiumba, que é aquele que se manifesta nos pseudo-terreiros, muitas vezes nos despachos que tem nas esquinas, nas encruzilhadas,
que são espíritos inferiores, muitos deles malfeitores do plano espiritual, estão numa onda de vibração ainda muito baixa, que têm o hábito muito comum de fazer troca com os seres humanos. Então, em troca do trabalho que eles oferecem, eles pedem aquilo que lhes interessa. E aquilo que lhes interessa normalmente está ligado aos seus vícios ainda materiais. Então, os litros de bebida, de cigarro. Muitas vezes a gente sabe, até falei a semana passada e vou falar de novo, que a polícia descobriu, aí desbancou na semana passada ou retrasada, um pessoal que era pai de santo, mãe de santo, que abusava de pessoas, até de adolescentes, meninos, meninas, né? Com aquela coisa da iniciação, porque tem todo um discurso preparado para isso. Então tem que ser iniciado lá no terreiro, entre aspas, pelo Exu tal, né? Então aí as meninas e os meninos aí em troca de algum favor ou de alguma ajuda espiritual acabam sendo, e o termo funciona bem para quiumba, né? Engambelados, né? Por esses pseudo pai de santos, mãe de santo, que estão ligados a esses espíritos inferiores. Muitas vezes com intenções realmente sinistras, né? E o que está acontecendo, então essa questão, a gente nem sempre vê, né, sair no jornal a polícia. Por quê? Transição planetária. Está sendo desmantelado de todo que é jeito. Então é desmantelado no plano físico, né? Com alguém que faz uma denúncia anônima, ou aquela própria pessoa que sofreu aquele abuso. É desmantelado no plano espiritual, né? Quando os nossos guardiões vão nesses ambientes e retiram de lá esses quiumbas, né? E aí os pais de santo ficam sem espíritos para poder trabalhar, e aí tem todo um processo espiritual em torno disso, né? Então, separando bem o que é Exu, que é o guardião. Exu não faz mal, Exu não faz trabalho de maldade, Exu não prejudica, é um trabalhador de Jesus a serviço do bem. Tudo que for fora disso pode ser qualquer coisa que a gente quiser chamar, menos um Exu ou uma pombagira, né? Aí existe aquelas denominações do Exu verdadeiro, Exu cruzado, Exu coroado, para diferenciar daqueles que culturalmente se fala por aí, né, que são os Exus pagãos. Não existe Exu pagão. Existe Exu e existe quiumba. A gente tem que dividir isso muito bem para não dar uma conotação errada para o termo Exu, que é um guardião, né, ou um orixá, né? Se for trabalhar lá na energia dos orixás, é um orixá também. Então, partindo disso, a gente vai tentar agora entender o que são então os Exus, né? De onde que eles vêm, como que eles atuam, o que que eles fazem, qual que é a maneira deles trabalharem, né? Então a gente vai entrar um pouco agora dentro desse contexto. A gente vai achar lá na obra do André Luiz, né, psicografado pelo Chico, lá no Mundo Maior, no capítulo 17. Ele fala assim: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos, né? Então a gente vai compreender o que? Primeiro, todas as regiões do universo são criadas por Deus. Deus é o Criador por excelência. Então as zonas umbralinas também são criadas por Deus, que é aquilo que a gente tem chamado aqui de zonas purgatoriais, né? E Deus sendo perfeito, Deus sendo justo, sendo bom, Ele não criaria uma região e deixaria ela ao léu, né? Na mão de malfeitores, na mão de espíritos inferiores, de espíritos revoltados, de espíritos inimigos do bem e do amor. Então Deus coloca nessas regiões esses anjos. Então a gente vai pegar o Exu lá, que nós chamamos de guardião, e podemos dizer assim que o Exu
Ele é um anjo a serviço nos umbrais, nas zonas inferiores. Então é uma outra conotação que a gente vai dar. Um anjo que não precisava, porque ele já cumpriu na sua, né? Quando a gente vai falar de um Exu, de um alto escalão, coroado, gênero, né? Tanto masculino como feminino. Poderia estar falando de uma pombagira também, né? Que já cumpriu as etapas da reencarnação, né? E que poderia estar, como a gente tem brincado, em Júpiter, ouvindo Mozart, né? Mas eles se dedicam a trabalhar nessas regiões, nessas furnas, a serviço do bem, do amor. Então a gente vai perceber que nesse momento da limpeza umbralina, para que a transição planetária aconteça, qual que é a mão de obra mais exigida nesse momento? São desses anjos, desses Exus, que têm a capacidade de circular nessas regiões, porque eles são conhecedores de todas essas regiões, dos espíritos que lá estão, e têm a energia necessária para atuar nesses ambientes. Então veja que contexto totalmente diferente daquele que a gente tinha do que era um Exu, né? Que ficava nas esquinas bebendo cachaça, que ficava nos terreiros, entre aspas, né? O seu tranca-rua lá foi lá naquele terreiro lá, eles falam assim, né? Bebeu 5 litros de uísque, né? Por favor, né? Então a gente tem que fazer essa separação e dar o mérito para quem tem o mérito, né? Então é muito importante que a gente pense dessa forma. Vamos ver aqui se a nossa caixinha está funcionando bem. Devo dizer que quando da encarnação do mistério da luz, do amor e da fé na pessoa de Jesus, e sendo eu um dos mais ativos merismahar cósmicos do sagrado Serrilach-Meye, fui designado para vigiar os caminhos que o Mestre Divino trilharia durante sua permanência na carne, velando desde o início a descida do mistério Jesus Cristo, e que quando o Divino Mestre Jesus Cristo desceu aos infernos, eu fui um dos hierarcas que o acompanhou em sua descida. Pensas que foi fácil? Em se tratando de coisas religiosas, quando um regente celestial desce ao plano material da dimensão humana, nada é fácil, pois muitas divindades já estão concretizadas, têm seus domínios religiosos estabelecidos e seus negativos espalhados por todas as esferas negativas. Do Divino Mestre Jesus Cristo, recebi o círculo dourado de número 75 em minha lança da lei e da vida, e comecei a atuar no negativo do cristianismo nascente, muito parecido em seu começo com o atual espiritismo kardecista, pois afastavam espíritos obsessores e realizavam operações e curas espirituais. Atuei em muitas religiões, algumas já mortas, outras agonizantes, outras em pleno potencial e outras nascentes. Participei e participo de 77 religiões diferentes. A última a que me incorporei foi a Umbanda. Sou o Senhor Exu Guardião Tranca-Ruas. Que os cristãos que se tornaram adeptos da Umbanda saibam que muitos mistérios em si mesmos da Umbanda atuam tanto na luz quanto nas trevas da religião semeada pelo sagrado Jesus Cristo, do qual sou guardião templário desde milênios, antes de ele encarnar na terra para redimir os seres caídos na carne. E tanto eu quanto outros guardiões e guardiãs da luz e das trevas temos feito o possível e o permitido para conduzir nossos espíritos afins a bom termo em suas evoluções, nos planos material e espiritual. Por isso, se um cristão que nada sabe sobre orixás ou exus for a uma casa de caridade que Exu trabalha, será atendido. E se permitido pela lei que rege os mistérios, será imediatamente auxiliado. Se os que lá forem virem imagens do mistério Jesus Cristo homem, que saibam que todos nós o respeitam muito
e tem nele um protetor e sustentador de nossas ações à esquerda dos médiuns, que lhes acolhem com amor, carinho, respeito e dedicação. E assim é, porque o Cristo humanizado e humanizador é um mistério humano do mistério celestial, que chamam carinhosamente de Pai Oxalá Iê. Saibam também que Exu, ser natural cósmico, é servo obediente dos orixás, os senhores do alto, os quais por sua vez são servos do sagrado Iaiê, senhor da luz, da lei e da vida. Dessa forma, os cristãos são bem-vindos aos centros e terreiros, e ninguém lhes exigirá que reneguem suas crenças em Cristo Jesus ou em seus santos de devoção. Já o círculo de número 76 eu recebi do arcanjo, que atuando por intermédio do profeta Maomé, o colocou em minha lança da lei e da vida. E se destaquei a palavra profeta, é porque Maomé foi realmente um profeta de Alá, e outro igual, naquela região infestada de falsos profetas, jamais houve ou haverá. O profeta Maomé, que abençoado seja para todos sempre, era um dos mais antigos hierarcas da tradição religiosa ancestral natural e recebeu do arcanjo a missão de purificar aquelas areias ardentes da praga de falsos profetas e de verdadeiros mercadores de religiões que lá haviam estabelecido autênticas mecas do pecado. A despeito de todas as inverdades escritas sobre o profeta Maomé, ele foi imortalizado na memória da atual humanidade, pois foi guiado em sua vida atribulada por um arcanjo celestial. Eu fui incorporado ao negativo da religião nascente. Fui um dos que guardaram à esquerda do profeta Maomé, portador de uma vidência maravilhosa. Mas ele, Maomé, guiado pelo arcanjo de Alá, semeou uma das religiões mais vigorosas das que já participei, como Mehi Mahar. Saúda-vos o Exu Guardião Tranca-Ruas. Essa história do seu tranca-ruas que ele conta para que a gente possa ter uma pequena dimensão do que é um espírito dessa envergadura, né? Que construiu uma falange de trabalhadores que atua 70 poucas religiões, né? Religiões que talvez nós nem conheçamos, que estão lá do outro lado do Oriente, né? Até porque ele fala aqui do islamismo, né? Ele vai falar de outros caminhos também. E o mais interessante que a gente vai perceber é que aqueles que vão se juntando à falange são espíritos que são retirados das zonas umbralinas. Então, é como assim, como se nós pegássemos, para que a gente pudesse entender aqui no nosso contexto, uma criança da rua, que não tem pai, que não tem mãe, que é órfão, que está lá na rua nas drogas, está lá na prostituição, e recolhêssemos ele e ensinássemos essa criança, e tornássemos ela alguém da nossa família, da nossa linhagem, alguém que pudesse respeitar tudo aquilo que a gente faz de correto. Então, uma maneira de, quando a gente fala hoje de higienizar os umbrais, eles já fazem isso há milhares de anos. Porque aqueles espíritos que estão trabalhando nas zonas inferiores, que se cansam, que estão arrependidos, recebem deles a oportunidade de trabalhar na linha de comando deles. Então, ele deixa de ser aquele espírito que a gente poderia até dizer um quiumba, na nossa linguagem de hoje, talvez não lá na ancestralidade, e começa a receber missões pequenas primeiro, a missão do soldado, né? Leva esse bilhetinho lá para o sargento. O soldado vai, leva o bilhetinho para o sargento, vai indo. Quando ele vai fazendo isso direito, né? Soldado, ele recebe lá uma comenda para cabo,
de cabo para sargento, tenente, capitão, major, e vai ascendendo conforme as missões que ele vai recebendo vão sendo cumpridas. Né? E dessa forma, o que acontece? Quando eu trago alguém que conhece aquela região, né, e trago ela para o meu comando, eu já sei como agir e trabalhar naquela região. Então é todo um mecanismo de ajuste, de amparo, de trabalho que é feito. Né? Recebem uniforme, os médiuns que são videntes, que conseguem ver, vão ver. Eles de uniforme, com as insígnias, com o símbolo da sua falange, cada um tem o símbolo da sua falange, né? Com o armamento espiritual necessário para atuar na região que eles atuam, né? Ah, mas a arma, mas como assim? Só lê os obreiros, mensageiros. A própria casa de Fabiano tem uma torre que tem uma arma de raios, que o André Luiz conta muito bem, que quando ela vai ser invadida, eles disparam raios lá, naquele monte de espíritos que saem tudo correndo. Né? Então, para combater espíritos assim, também é necessário que se arme, né? Para que você possa criar uma defesa. Nossa casa tem defesa, senão seria invadida. Outras casas, outros ambientes, os hospitais, tem defesa. O cemitério tem defesa, tudo tem defesa. Quem controla tudo isso? Esses exércitos dos guardiões, que vão controlar todas essas regiões. Né? Para a gente entender a dimensão do tamanho dessas falanges de trabalho, né? É claro que daí o que vai acontecer? Os guardiões se aliam a outras falanges. Né? Porque daí a gente vai abrir um leque assim. O que a gente tem de falangeiro que trabalha nas regiões umbralinas? Os boiadeiros, né? Os caboclos, o que mais? Várias falanges. Pretos velhos, né? Também. Então, se for a gente tiver a percepção de que vamos fazer aí uma excursão para uma região umbralina para resolver determinado problema, né? Normalmente vai um Exu guardião, vai um preto velho, vai um caboclo, dependendo da necessidade vai um boiadeiro e outros espíritos também, que não são necessariamente espíritos ligados, e a gente vai dizer ligado porque existe uma apropriação, embora os espíritos sejam de Jesus, né? Espíritos que não são da Umbanda, ou espíritos que são da Umbanda. Ah, tudo bem, ou espíritos que são da Igreja Católica, aí vai virar uma miscelânea danada. Então é muito melhor falar espíritos igualitários, porque não? A palavra que tem chego a nós atualmente, igualitários. Igualitários do quê? Todos somos iguais. Né? Eles, os trabalhadores da seara de Jesus, eles não estão divididos em religiões como nós estamos divididos em religiões. Ah, o que você é? Eu sou um bandista. O que você é? Sou candomblessista. O que você é? Sou católico. E você? Sou evangélico. E você? Sou muçulmano. Está aí o seu tranca-ruas contando que atuou na esquerda de Maomé. E por que a gente não consegue compreender isso e tornar a nossa vida muito mais fácil? Né? Então a gente começa a criar rótulos, começa a dificultar as coisas, né? Então a gente tem potenciais de trabalho que quando a gente rotula a gente perde. Potenciais de trabalho, ferramentas. Ah, eu não vou usar essa ferramenta. Ah, por que você não vai usar essa ferramenta? Ah, não, porque é da Mari. Não vou usar porque é da Mari. Isso é por orgulho. Né? Eu tenho a minha. A minha é melhor. Não é bem coisa dos humaninhos mesmo? Coisa de humaninho. Né? Poxa vida. É tudo uma finalidade só. É tudo uma meta só. É tudo um propósito só. Não é muito mais fácil unir as forças?
né? Então a gente vai ter aí, por exemplo, não sei se alguém já ouviu falar, se a gente já falou alguma coisa aqui. A falange dos semirombas. Semirombas, olha que nome engraçado. Quem são os semirombas? São santos e santas da igreja, que tem uma linha. Porque também tem uma linha que vai trabalhar na Umbanda, assim como vai trabalhar aqui no Centro Espírita, né? Nós já não, então assim, vamos supor, a corrente de Santo Agostinho, que tanto nos ajuda aqui, ela se a gente fosse levar ela para a Umbanda, seria da linha da falange dos semirombas, cujo regente é Francisco de Assis, né? Cujo caboclo das sete encruzilhadas, quando foi lá fundar a Umbanda em Niterói, naquela conversa que ele teve lá, foi enviado por Santo Agostinho, porque ele era um frei lá, franciscano? Não, me fugiu agora, mas é da igreja. Então, para que isso? Para facilitar que um católico possa beber da água da Umbanda. Né? Por que um católico vai encontrar lá no altar da Umbanda, né? Tudo que é familiar a ele. Ele vai encontrar as velas que ele encontra na igreja. Seu Tranca-Ruas acabou de falar aqui, né? Na história dele, ele vai encontrar acima de todos naquele altar. Quem? Jesus Cristo, que é conhecido como Oxalá. E vai encontrar São Jorge, vai encontrar Santa Bárbara, vai encontrar Santa Ana, e vai encontrar. Tão fácil de compreender isso, né? Absorver e usar para o nosso bem, para a nossa saúde, para a nossa proteção, para a gente tirar o preconceito que a gente tem com o próximo. Ah, isso aí é macumbeiro. Ah, isso aí é feiticeiro. Ah, isso aí é, né? Complicado, então a gente precisa entender. Então existe esse suporte para todas as religiões, né? Imagina se eu não sei como que o seu Tranca-Ruas é conhecido lá no Islã. Estamos falando do outro lado do mundo, né? Lá no Islã, nos muçulmanos, como ele é venerado lá? Um espírito que estava atuando, né? Auxiliando a implantação da religião islâmica. De alguma forma ele é visto lá. A gente não sabe como, mas está lá. A gente vem saber que era o seu Tranca-Ruas, né? Desceu nas furnas abissais com Jesus, né? Está lá, né, na oração da igreja católica, né? Como que é lá? A parte desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então, nessa descida à mansão dos mortos, quem estava junto? Um Exu, que não era Exu na época, né? O termo que eles usam é o Meri, né? É um mestre ascensionado e tal, porque daí com a implantação da África, da cultura africana, daí tem o Orixá Exu, aí foi apropriado no Brasil, né? Daí vem a Umbanda, e hoje nós conhecemos, eles aí se instalaram né? Então hoje ele é conhecido como Exu Tranca-Ruas, mas foi lá, atuou, protegeu, né? Aquele 1 milhão de espíritos que foram aprisionados para Jesus reencarnar. Quem que aprisionou? Né? Que foram libertados no ano 1000 para São Francisco reencarnar. São Francisco reencarnou para conter 1 milhão de espíritos que foram libertados. Em 1000 anos para estabelecer o cristianismo. Então, aprisiona para não causar né? Muita turbulência. Jesus reencarna, traz a Boa Nova. A Boa Nova se instala em 1000 anos. Pode ter uma ideia mais ou menos assim. Aí reencarna Francisco, né? Aí liberta 1 milhão.
Aí Francisco equilibra a balança, né? Mas pode ver depois do ano 1000 o que acontece. As cruzadas, a Inquisição, né? Que é o que hoje está sendo higienizado. Então a gente precisa entender todo esse contexto, como que funciona, né? Então essas falanges que vão descer para trabalhar, para os resgates, para a limpeza, trabalham sempre em grupo para a segurança dos intentos incursionistas de socorro. Há vários técnicos, cada um dentro de sua especialidade. Os caciques chegam a mobilizar até 5.000 índios, armados com lanças, dardos magnéticos, pois as entidades trevosas somente respeitam a força e atitude coercitiva. Portanto, é verdadeira a existência dos pelotões de choque, que nada a ver tem com a violência, né? Não são armas que matam, não são armas que... né? A gente lê ali no André Luiz isso, que elas imobilizam, põem eles para dormir. Daí eles acordam, né? Na mesa mediúnica, né? O que eu estou fazendo aqui? Não lembro de nada. Ou em outros ambientes. Nesse cenário, né, de limpeza, de higienização, a figura histórica dos Exus cumpre com excelência o papel dos executores do karma. São espíritos preparados na arte de reorganizar o caos dos contextos mais complexos nos quadros da vida social. A gente vai falar como nós interagimos, né? O que o Kardec vai dizer? Kardec vai dizer, ele pergunta para Santo Agostinho, os espíritos influenciam na nossa vida? Né? Muito mais do que vós imaginais, normalmente eles vos conduzem. Né? Então, nós precisamos de um amparo em torno dessa questão, dessa influência espiritual. Quem que é o organizador de tudo isso? Quem que vai olhar a ficha kármica lá, a minha, né? E ver até onde eu posso resgatar tal coisa, quem que eu vou, que vai ajudar eu a me ajudar a resgatar, né? Através de uma doença, de uma obsessão, são os Exus. Né? Aí se é uma doença, o Exu ligado ao Orixá Omulu, que é o senhor da doença e da cura. Se é da lei, de justiça, de papel, de advogado, né? Um Exu ligado a Ogum, a Xangô, e por aí vai. Né? Então, tudo é colocado no seu devido lugar. Por quem? Por eles. Eles que atuam em todas essas áreas mais ligadas a nós, no dia a dia, no terra a terra. Há quem diga, eu não vou afirmar isso, mas que cada um tem seu Exu particular, que cuida e que vela da gente. Né? Eles são implacáveis, determinados e severos sempre que é necessário. Aí eu lembro do seu Tranca-Ruas falando, né? Falei, peraí, meu irmão, um pouquinho, que eu vou pôr você para conversar com um Exu verdadeiro aqui e ele vai te explicar direitinho o que é um Exu. Tá, expliquei direitinho. Pode deixar que está bem explicadinho. Né? Então, severo. Né? Eu não tenho tempo a perder, eu tenho outras coisas importantes para fazer. Né? E aí, essa lei que a gente tem um pouco dessa questão de, às vezes, coitadinho do fulano, coitadinho do ciclano, está sofrendo, está com dor, não sei o quê. Não existe isso, porque é cumpridor de lei. Se a lei é de resgate, vai resgatar. Até onde tiver que resgatar. Né? Ele vai resgatar da maneira certa. Então não tem coitadinho, tem lei. Né? Já pensou? O juiz está lá no tribunal julgando alguém que cometeu um assassinato lá. Né?
Aí aí o advogado de defesa fala assim, ô, seu juiz, coitadinho, tenha dó dele, porque ele não sei o que e tal. Aí o juiz vai pegar e vai inocentar o cidadão? Não, ele vai ler os autos, é assim que o Exu faz. Ele lê os autos e averigua, tá certo, tá na justiça, tá. Então deixa sofrer. Até o ponto certo. Até onde a lei é 5 anos de prisão, é 5 anos de prisão, não é 5 anos de um dia, mas também não é 4 anos. Tudo certo, tudo correto, né? Por quê? Porque eles se equilibram no fio da honestidade. Eles são honestos. Durões, às vezes, parece até assim meio mal educado. Mas não é, porque é pontual, é linear. Né? Na maneira de falar, não tem essa, né, a malandragem que a gente tem de contar. Não, é serviço, trabalho é trabalho, vamos executar e pronto. É a característica, a personalidade deles. Né? Sabem exatamente o que corrigir quando alguém abusa. Sabem como cooperar quando falta apoio. Como buscar nos arquivos do subconsciente nosso a razão de alguma dor. Então você vai pedir ajuda para Exu. Ele vai olhar no teu arquivo mental, está na lei. Está na lei. Né? Vai dar uns conselhos, vai dar algumas diretrizes, mas está na lei. Se está na lei, tem que pagar. Quem deve, paga. Né? Com profunda noção de causa e efeito, porque ele tem acesso à ficha kármica. Né? O que lhes permite servir como agente da lei kármica. Então a gente vai ver questões assim, por exemplo, de uma pessoa que está passando por um processo obsessivo. Né? E daí a gente pode ter um olhar espírita sobre essa questão. Né? Primeiro, não existe obsessor, existe vítima. Certo? Então, qualquer espírito que esteja hoje cobrando alguma coisa de mim ou de você, ele foi uma vítima minha, ele está cobrando algo que eu fiz para ele. Ponto final. Eu tenho que entender isso. Certo? Se ele está cobrando, ele acha que é justo cobrar. Certo? Só que nessa cobrança, por causa do ódio, por causa da raiva, por causa da violência, ele pode passar dos limites nessa cobrança. Então, quem controla até onde vai ser cobrado? Exu. Então, às vezes ele permite, ele deixa, está cobrando, ele está olhando, está analisando. Aí, de repente, quem está cobrando passa dos limites e ele corta. Agora não. Acabou. Já cobrou, ele já pagou, já sofreu, ela já fez a lei de karma, ação e reação. Agora não. Aí ele afasta, recolhe, exila, né, dentro da lei, o que for para fazer. É muito interessante isso. Mas é só na hora certa. Que a gente tem que trabalhar muito essa questão de dó, de pena, que a gente tem muito, né? Tá sofrendo. Isso é uma coisa que o olhar deles é diferente dentro desse contexto, é um olhar de justiça. Exercem um trabalho muito especializado nas furnas do mal, enfrentando situações extremamente hostis. Repito de novo, aqueles médiuns que têm a condição de acompanhar esses trabalhos e observar, vão ver lá como que funciona. Não é nada muito diferente da imagem, não. É uma força de trabalho de execução daquele objetivo, daquele foco, né? De
focar naquilo e executar como tem que ser executado. Deve-se ter muito amor no coração, olha só, deve-se ter muito amor no coração para realizar o que só os Exus são capazes de fazer, pois graças a eles o amor está presente nas trevas. Por quê? Chega todo dia aqui na casa espíritos que são trazidos desse trabalho especializado. Então quem que vem? Né? Então vamos fazer uma limpeza, uma higienização em tal região, num domínio, numa cidadela, numa construção lá no forte das trevas. Quem que vem? Né? Vem os líderes, né? Vem os escravos, vem os serviçais e numa carroça até os ovoides. Né? Todos vão ser aprisionados? Todos vão ser contidos? Não. Os ovoides vão para uma sessão de desovoidização, trabalhando a energia, ectoplasma, né? Aqueles escravos que foram submetidos à hipnose por um processo de vingança, de ódio, vão receber esse processo de deshipnotizar, desantropia, né? Para voltar à forma humana, né? Aqueles doentes que ficavam lá aprisionados porque tem questões de vingança, de tudo, vão se libertar. Quantos, né? Eu estava acorrentado lá naquele calabouço. Tem uma manifestação aqui, né? Mas hoje ela não está muito boazinha, então eu vou deixar para passar semana que vem. Eu coloquei ela que ele estava no calabouço há trocentos anos, porque era uma vingança pessoal. Aí libertaram, ele veio aqui, o espírito se manifestou, tiraram as algemas dele, tudo que ele tinha, e foi ser cuidado. Então é provavelmente que sejam espíritos que vão ser recondicionados à evolução, né? Com um trabalho, para ajudar, para seguir a sua vida, mas que estavam lá aprisionados. Por quê? Porque tinha um momento de serem libertados, e o momento foi aquele que foi lá, libertou e trouxe. Então se ficou trocentos anos lá, é porque esqueceram, Deus esqueceu ele lá no calabouço das trevas? Não, é porque era o tempo que precisava. Mas passou um segundo daquele tempo, vai e recolhe, né? Assim como vai ter aqueles aqui que vão ser exilados, reencaminhados para outros ambientes, outros para reencarnação. Então é um trabalho grande, porque a gente acha assim, vai lá na treva e vai recolher só os espíritos renitentes no mal, inimigos de Jesus. Não, é um complexo de coisas que tem lá, que precisa ser separado cada caso, mesmo se ele é do mal, está lá, de repente chega aqui, recebe toda essa energia, cai aquela casca, ele resolve mudar. Quantos mudaram? Quantos falaram, não quero mais, cansei, eu apanhava lá, não quero apanhar mais. Posso? Tá, tudo bem, se você for sincero, for honesto naquilo que você está falando, você vai receber aquilo, a ajuda necessária. E outros não querem saber. Então, cada caso é um caso, né? E sob o comando desses nossos irmãos, desses anjos que estão presentes nas trevas, né? Olha só, o amor está presente nas trevas. Pegar aquele Exu que a gente pensava no ano passado, nossa, mesmo, né? Que era de chifre, de rabo vermelho, de casco, e hoje falar assim, que o Exu é o amor que está presente nas trevas, é um anjo. Onde que a gente erra na nossa interpretação? O que acontece com a gente que a gente erra? Tanto assim, porque, né? A gente está falando de água e azeite, né?
Até o ano passado, para muitos de nós, era o diabo em pessoa. E hoje é o amor nas trevas. Isso que diz, né? Conhece-te a verdade te libertará. A verdade te libertará. Né? Então a gente tem que beber, buscar, estar aberto para novas possibilidades, porque o nosso olhar, desses olhozinhos carnais aqui, encarnado, pior ainda, a gente não vê um palmo além do nariz da gente, né? A gente não tem o entendimento do plano espiritual que está aqui junto com a gente agora, a gente não tem a intuição, a gente não tem nada direito, porque fica correndo atrás do próprio rabo o dia inteiro, né? E não se permite ir além, né? Então a gente vai perceber isso. Nas estratégias da transição planetária, existem planos muito bem organizados por parte dos arquitetos espirituais à fase de regeneração. Não se constrói um novo pensamento, uma nova cultura, ou um novo orbe, né, um novo planeta, sem objetivos claros e bem definidos pelas leis de Deus. E tais propósitos necessitam de iniciativas e necessitam de ordem. Né? Então, a gente vai perceber o quê? Essa imagem, né? Ele sempre teve no leme, né? O mundo, né, a Terra, que é o planeta do qual Jesus é o governador, sempre teve na mão dele, nunca saiu do controle dele, né? Olha que maneira de pegar, manipular, cuidar. Ele sabe que tem lá, tem aqueles lá que não entendem, que não cumpriram, ele sabe, calma, mas nenhuma das minhas ovelhas se perderá. A gente duvida que alguma ovelha vai se perder? Pode ser hóspede, pode ser o que for, nenhuma vai se perder. Por quê? A dimensão de tempo deles, nós temos a eternidade inteira para as leis agirem, até as mudanças acontecerem para cada um. Mais rápido para uns, mais devagar para outros, muito demorado para outros. Mas tudo sob controle, tudo ordenado, né? E aí não é na Terra, é no universo. Aquela coisinha que a gente estudou lá em física no segundo grau, né? Lembra que o professor falava? Se o Sol fosse 1 centímetro mais próximo da Terra, 1 centímetro mais próximo, né? Estaria tudo queimado, não teria o calor 1 centímetro mais perto, nessa dimensão, a Terra estaria 70, 80, 90 graus de temperatura e a vida humana não seria possível. Tá bom. E se ele tivesse 1 centímetro distante? Olha que ordenança, que ordem que existe em tudo. Como que alguém pode, né, questionar, né, uma lei, uma força cósmica dessa? Né? Quando Jesus falou assim, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Aí vai mais longe. Um fio de cabelo sem que Deus saiba e permita. Né? Não tem, é uma coisa muito bem organizada, de uma forma, não tem nem como falar, como contemplar isso, né? Hoje, as reencarnações missionárias de espíritos lúcidos e afinados com a proposta de Jesus encontram-se em plena execução na Terra, assim como as intervenções espirituais necessárias junto aos governos influentes, as ações dos servidores da luz para a decadência de organizações que envenenam a humanidade com a maldade,
as limpezas e as reorganizações sociais das regiões subcrostais. Então, que esses guardiões eles atuam em todas as áreas. Se a gente for se aventurar em algum livro assim mais específico, a gente vai perceber assim. Vamos falar aqui de Brasil, né? Nosso Brasil. Então, vai ter uma reunião no Congresso Nacional. Um exemplo. Para votar sobre a lei do aborto. Né? Eles estão lá. Né? Mobilizando as forças necessárias para que aquela votação seja a favor do bem. Eles estão lá, intuindo ali aquela plenária, aqueles políticos, coordenando, alinhavando, ajeitando, né? Mas vai votar uma lei para determinada cidade. Como ele tem acesso às questões kármicas, o que ele vai analisar? Né? Por que tem algumas cidades lá no Nordeste, por exemplo, que não tem água, morrem de sede, não aparece na TV? As vacas lá, tudo seca, tudo morrendo, aquele povo miserável comendo o quê? Bolacha de barro, de argila? Né? Tem uma ordenança nisso tudo. Quem são aquelas pessoas que estão reencarnadas naquele lugar, comendo essas bolachas de terra? Deus esqueceu deles? Esse cara que colocou o sol na posição exata? Não, é resgate. Né? Resgate kármico. Aí tudo isso é controlado. A reorganização social do umbral. Umbral subcostral, né? As trevas lá para baixo. Quer dizer, vai acabar então? Vai limpar tudo? Vai acabar? Não. Vai reorganizar. Vai pôr ordem. Ordenar aquilo. Né? Porque vão ter aqueles espíritos como nós, alguns de nós, que não vão ser exilados, enviados para o planeta, que vão ficar aqui. Né? Propensos ao mal? Talvez. Mas em contato com os bons, aí que está a grande... Vão se tornar bons também. Porque a gente a Maria vai Casota lá, que está em cima do muro. Em contato com os mal, a gente põe dinheiro dentro da cueca. Né? Para ir para Miami, para fazer uma viagem, para melhorar de vida, comprar um carro e tal. Mas em contato com os bons, a gente também vai na onda. Galinha de Angola, né? Vai tudo atrás. Então, mas assim, dentro dessa questão, alguns erros que ainda são necessários serem corrigidos, nas regiões purgatoriais, nós vamos para lá. Mas não vamos encontrar um umbral, né, nas condições que estavam até agora. Com essa certa libertinagem desses espíritos que agiam a seu bel prazer. Entre aspas, a seu bel prazer, né? Porque também eram visando a maldade, não. Mas só para esgotar a nossa negatividade. Né? Então aquela laminha básica até o pescoço, que a lama, né? A lama ela vai desimpregnando as energias ruins, né? Aquele povinho, né? Suicida, né? Suicida indireto. Esses vão ter, mas não vai ter essa questão da maldade imperando. A maldade imperando, né? Manipulando, fazendo sofrer além, né? Embora não exista além, tudo é na sua medida, né? Então vai reorganizar, tudo isso vai ser reorganizado. Eu acho que 8 horas, né? Vamos parar por aqui. Foi tão rapidinho, né?